Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, muito relevante, que é saúde mental e medicação. Você com certeza já deve ter ouvido falar em remédio tarja preta, remédio controlado. O nome científico para esse tipo de medicamento pode ser psicotrópico, pode ser droga psicoativa, pode ser psicofármaco. Então essa medicação, ela muda temporariamente a percepção, o humor, o comportamento, a consciência de uma pessoa. E existem duas formas muito erradas, muito equivocadas da gente lidar com as drogas psicoativas, com os psicotrópicos. A primeira forma errada, gente, é a gente achar que ele nunca deve ser utilizado. Existem pessoas que têm muito preconceito com medicação psiquiátrica. Elas acham basicamente que uma ansiedade se resolve, por exemplo, com uma caminhada, uma ansiedade se resolve com um aconselhamento ou com oração. Existem pessoas que acham que depressão nada mais é do que uma frescura, então não precisa estar tomando medicação para tratar uma depressão. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui da relação entre câncer e transtornos mentais, em que eu falo que tanto pessoas com câncer quanto pessoas com transtorno mental sofrem um certo tipo de preconceito em relação a questões de tratamento. A ideia é explicar o seguinte para você: existem algumas situações em que a medicação ela é fundamental para o tratamento de um transtorno mental, porque ela vai ajudar a regular o sistema nervoso, ela vai ajudar a regular as funções cerebrais e a neuroquímica do cérebro. Então, existem alguns neurotransmissores que são muito importantes na regulação do nosso humor e do nosso comportamento, tais como serotonina, dopamina, norepinefrina e vários outros, certo? E a medicação ela vai ajudar a controlar quando alguns neurotransmissores estiverem sendo produzidos em excesso ou estiverem em falta. Então, essa historinha de que, medicação psiquiátrica é coisa de doido. Eu não posso tomar um remédio porque senão eu vou ficar dependente daquele remédio. Medicação é algo que está fora de cogitação para mim. Isso é um problema, porque às vezes você precisa de uma medicação para regular a química cerebral e, a partir daí, poder se engajar em outras formas de tratamento. Pensa comigo, se uma pessoa tem pressão alta, né, se ela tem uma hipertensão, ela precisa de um remédio que controle a pressão dela, correto? Se uma pessoa tem diabetes, ela precisa tomar, em grande parte das vezes, insulina para controlar a diabetes dela. Mas quando uma pessoa tem um transtorno mental, ela acha muitas vezes que a medicação é descartável. Isso vem justamente da ideia de que transtorno mental não é um problema tão grande, não é uma doença de fato, é algo que pode ser superado através da força de vontade. E isso gera um preconceito muito grande com os remédios tarja preta. De fato, alguns remédios podem gerar dependência. E é por isso que a automedicação nunca é uma possibilidade. Para você tomar uma medicação psiquiátrica, você tem que ir, de preferência, num médico psiquiatra. E aí ele vai te avaliar, te examinar e passar uma medicação para você. Você jamais pode tomar uma medicação para controlar a ansiedade porque você tem uma pessoa na sua família ou um vizinho que é ansioso e que tomou um ansiolítico e aquele ansiolítico deu conta. Não, existe uma série de variáveis que podem fazer com que uma medicação funcione muito bem para uma pessoa e funcione muito mal ou até piore a situação de uma outra pessoa. Então é muito importante você sempre ser acompanhado por um médico psiquiatra de preferência. Tá gostando do vídeo? Então deixa o teu like para me dar uma força, para continuar incentivando esse canal a crescer cada vez mais. E se você gosta do conteúdo, além de se inscrever, compartilha para que outras pessoas possam ser psicoeducadas. O segundo tipo de pessoa extremamente equivocada com a medicação e o tratamento mental é justamente aquela que é tranquila demais em relação à medicação, justamente porque ela pode acabar fazendo aquilo que eu acabei de dizer, se automedicar. E esse tipo de pessoa costuma agir assim: eu não tô conseguindo dormir direito, então eu vou tomar um remedinho aqui para conseguir dormir melhor. Eu não tô conseguindo lidar com as minhas emoções, então eu vou tomar uma medicação aqui, um antidepressivo, porque eu vou ficar mais tranquilo, mais de boa. E, gente, de fato, a gente precisa falar sobre isso, tá? A automedicação é problemático, não somente por conta da dependência química que uma medicação pode causar, mas também por conta da dependência emocional e psicológica. Porque quando você se acostuma a tomar uma medicação sempre que você tá passando por uma dificuldade,
sempre que você está um pouco ansioso, sempre que você enfrenta algum problema na vida, você acha que você não consegue lidar com aquilo sem a medicação. Então, existe de fato uma carga de dependência química, mas também de uma dependência psicológica. Sem falar que, na maioria das vezes, quando uma pessoa é de boa demais para medicação, ela não procura resolver a raiz do problema. Ela não procura identificar o que está deixando essa pessoa ansiosa, essa pessoa deprimida, porque ela acha que só tomando a medicação ali vai resolver. Então, esse tipo de pessoa também está extremamente equivocada. A gente nem pode ser totalmente contrário à medicação, nem pode ser totalmente favorável a ela. A gente precisa ter uma postura equilibrada, uma postura consciente de que toda medicação tem prós e contras. Toda medicação vai ajudar, de certa forma, mas também pode trazer alguns efeitos colaterais. E é por isso que é extremamente importante que você procure um profissional de saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra. Eu sei que existem muitos profissionais da psicologia que, inclusive, pedem para seus pacientes não procurarem um psiquiatra. Eu conheço profissionais assim. Mas um profissional responsável, um profissional que realmente se importe com o seu paciente, vai saber a hora de encaminhar esse paciente para um psiquiatra. E é por isso que é importante que você procure o profissional. O inverso também acontece. Um psiquiatra consciente vai entender que não é só a medicação, uma psicoterapia também vai ser muito importante. E os estudos já comprovam isso. Existe uma infinidade de artigos, eu posso até disponibilizar alguns para vocês depois, falando sobre a eficácia da medicação e da psicoterapia. Para a maioria dos problemas mentais, é a junção dessas duas terapêuticas que faz com que o paciente realmente melhore no longo prazo. Por que para a maioria dos transtornos é medicação mais psicoterapia? Porque vocês lembram que eu falei que a medicação ela vai controlar a neuroquímica cerebral? Pois é, a psicoterapia ela vai controlar a cognição, ou seja, ela vai ajudar, melhor dizendo, a fazer com que as pessoas tenham pensamentos mais racionais, tenham crenças mais conexas com a realidade. Então ela vai ajudar o paciente a ter uma melhor percepção e interpretação sobre a sua vida. Então a psicoterapia, ela vai ajudar nesse aspecto mais cognitivo e a medicação no aspecto mais neuroquímico do cérebro. Não seja preconceituoso e resistente à medicação, mas também não seja tranquilo demais e displicente em relação a ela. Procure um profissional de saúde mental. Na sua cidade, você vai encontrar com certeza um psicólogo ou um psiquiatra. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve e ativa as notificações para continuar recebendo vídeos toda semana. E também não se esquece de me seguir lá no Instagram, @psipedrolucas. A gente se encontra na semana que vem.